E se eu disser a você que a expressão pergaminho não significa casamento pervertido, o que é que você me diria? Pois é, até nisso a gente precisa aprender de novo. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos o podcast Pastor Júnior que vos fala. Olha só, quando eu falei um dia aqui que a gente precisava desconstruir tudo para construir tudo de novo, no que diz respeito ao ensino bíblico, teológico, o significado de tudo aquilo que a gente aprendeu na Igreja Cristã Maranata, algumas pessoas vieram falar conosco. Que é isso? Você está cuspindo no prato que comeu? Não, queridos. É que quando a gente vai olhar as coisas mais simples que tem sido ensinado em escola bíblica dominical, a gente vai entender que tudo que é falado, ele tem um significado e uma proteção, uma doutrina estabelecida pela própria igreja. E ora, se a doutrina está equivocada, tudo que vem a partir daí é equivocado. Então a igreja precisa estar bebendo em fontes equivocadas para poder sustentar aquilo que ela tem como a revelação, como o grande mistério de Deus. Você sempre ouviu falar sobre os estudos das 7 igrejas da Ásia, não é verdade? Com certeza. E é o que está sendo estudado na atualidade. E existe uma expressão, né, a tradução de uma palavra, da palavra Pérgamo, tá? A palavra Pérgamo, que sempre foi algo inequívoco para nós, né? Pérgamo significa casamento pervertido. Isso porque a Igreja Cristã Maranata faz o estudo das 7 cartas, fazendo o link com a história da igreja ao longo do tempo, a partir do Pentecostes, da sua formação, até os dias atuais. Eu só não sei por que a Igreja Cristã Maranata, e na verdade sei, e vou dizer no tempo oportuno, por que é que a Igreja Cristã Maranata não se intitula mais como a Igreja de Laodiceia, onde ela sempre falou isso. Nós somos a igreja da última hora, a Laodiceia, mas agora ela tem se intitulado como a Igreja de Filadélfia. Bom, no tempo oportuno a gente vai trazer esse assunto, mas eu quero falar só sobre Pérgamo, tá? Então seria a palavra Pérgamo casamento pervertido? Ora, qual é o nosso problema, irmãos? E era o meu, e eu peço perdão aos irmãos, porque eu preguei isso aqui, e preguei de forma equivocada, porque eu não tive nem a expertise, ou a curiosidade, ou o desejo de olhar num dicionário simples para ver o significado da palavra, para ver o que aquela palavra realmente significa, tá? Terminamos o quê? Sendo papagaios. Pastores na Igreja Maranata, eles não pensam, eles são papagaios, copiam e falam, tá? Eu posso dizer isso, peço perdão a você por isso. Bom, quando a gente vai estudar a palavra Pérgamo, do jeito que a Maranata ensina, que pé, ou per, vem do latim, e casamento gamos, vem do grego, tá? Será que isso é verdade? Então, primeira coisa, a palavra, certo? Pérgamos é uma palavra grega. Pérgamos é uma palavra grega. Me desculpem. Então, é um termo grego com significado estabelecido. Então, a palavra Pérgamo em si, ele tem um significado, que é fortaleza, que é altura. Fortaleza, altura. Então, ele está relacionado à localização geográfica da cidade de Pérgamo, que era construída em uma colina alta, simbolizando a sua posição estratégica e a sua posição histórica. Era nessa cidade onde foi criados os pergaminhos,
Daí a razão de Pérgamo. E lá tem um templo a um deus, tá? Era muito celebrado lá. E existia essa igreja, tá? Que foi formada, que é a igreja de Pérgamo. Então, a palavra Pérgamo, ela tem um significado pronto, que é fortaleza e altura, tá bom? O que é que a Maranata faz? Ela divide a palavra, tentando encontrar uma origem da palavra Pérgamo, numa junção de duas palavras, per e gamos. Então, a palavra gamos, ela significaria casamento, e a palavra per significa pervertido. Gamos do latim e per do grego. Só que a palavra Pérgamo, ela não é uma palavra por derivação ou composição. Na verdade, não é uma palavra por composição. Ela é uma palavra que tem um significado próprio. Quando a gente vai fazer um estudo lexical, a gente vai ver que essa palavra Pérgamo tem o seu significado, fortaleza, altura, ponto. É isso aí. Quando a gente vai verificar esse tipo de análise etimológica da palavra pergaminho, a gente vai ver que essa questão de gamos e per não constitui a construção desse termo, certo? Não há nenhuma evidência lexicográfica ou histórica que sugira que casamento ou pé de perversão estejam conectados com o nome pergaminho ou Pérgamo. Desculpa, Pérgamo. Então, não há nenhum dicionário lexicográfico onde vai mostrar a origem do termo pergaminho, Pérgamos, onde per significa pervertido e gamos vem do latim. Viria do latim, que significa casamento. Daí, irmãos, o termo per do latim, ele significa, sabe o quê? Através de ou totalmente. E não está presente esse termo per na palavra Pérgamos. Então, veja, da onde a gente conclui que misturar o grego com o latim para criar tradução simbólica é um erro linguístico. Vou repetir. Misturar grego com latim para criar uma tradução simbólica é um erro linguístico, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, aí a interpretação alegórica ou simbólica, que acreditamos que essa linha que a Igreja Cristã Maranata, ela segue, tá? Apesar de algumas interpretações homiléticas ou simbólicas sugerirem perversão de pé, de Pérgamo, e casamento de gamos, essas associações não têm base no grego original. Elas são construções teológicas posteriores, muitas vezes para criar aplicações espirituais e morais. Então, na verdade, é uma criação de uma determinada corrente teológica que é criada para ensinar, para muitas vezes criar aplicações espirituais e morais. Então, o que é que nós acreditamos? Que essa expressão casamento pervertido foi criado para justificar o estudo da Igreja Cristã Maranata no que diz respeito a casar as 7 cartas do Apocalipse com a história da Igreja. Que as datas vão se relacionar com a data em que as datas possíveis, onde a Igreja daqui, a Igreja, na verdade, daquele tempo, estaria numa situação de perversão, estaria se unindo ao Estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja só. No dicionário,
não quer dizer altura. Certo? O termo quer dizer altura, quer dizer fortaleza. Por quê? Porque a cidade estava num lugar alto. Ela não quer dizer etimologicamente pergaminhos, porque gamos é latim e per seria grego. E juntar latim com grego não vai dar certo aqui. Aqui não dá certo. Certo? E aí a gente vê o que, queridos? Essa interpretação, agora sim, alegórica. Os irmãos lembram que o alegorismo é uma escola de interpretação que surgiu com Filo de Alexandria, onde ele tem a influência da filosofia, e ele criou, né? E esse método foi aperfeiçoado, o alegorismo, por Orígenes de Alexandria. Então, a escola de Alexandria é a escola de quê? Do alegorismo. Em contrapartida, você tem a escola de Antioquia, que é a história da verdadeira interpretação histórico, gramatical, literal. Tá? Então, quando você pega uma interpretação alegórica, aí você diz o que quer. Então, você mistura grego com latim, você faz o que quer. Mas quando você vai estudar dicionários simples, o Vine, Strong, entre outros, você vai ver que não quer dizer isso. Strong quer dizer altura, quer dizer fortaleza, dada ao lugar onde a igreja se encontrava. E tinha o nome de Pérgamos porque lá também se confeccionava pergaminhos. Então, é isso a origem, mais ou menos, do nome. Mas não quer dizer, irmãos, casamento pervertido. Isso é uma construção teológica, como nós vimos, para justificar aplicações espirituais e morais que determinada corrente teológica, nesse caso da Maranata, copiada, acreditamos, da chamada da meia-noite, para justificar o seu estudo. Então, queridos, não quer dizer. Então, veja, se você pega já no início, no estudo, uma palavra que não quer dizer o que ela realmente quer dizer, o que dizer do resto do estudo? Olha, eu vou fazer um outro vídeo, possivelmente amanhã, sobre Tiatira. Tiatira não quer dizer sacrifícios contínuos. Tiatira tem outro significado, para os irmãos entenderem que está tudo errado. Está tudo equivocado. E aí você faz uma escola bíblica fundamentada. Olha só como o nome é importante, que profundidade do nome, só que totalmente equivocado. Tá? Queridos, por isso que eu digo, vou tornar a dizer, é necessário desconstruir absolutamente tudo o que a igreja cristã Maranata ensinou. Está tudo errado. Tudo errado. Os conceitos doutrinários, teológicos, está tudo. Vou repetir, está tudo errado. É necessário aprender tudo de novo. Que bom que os olhos estão abrindo, as escamas estão caindo. E como sempre, eu costumo dizer, daqui para frente, você que ainda está dentro, é um olho no peixe, o outro no gato, 2 na Bíblia e pé na estrada. É muito sério. Somos Podcast, terminando mais um episódio. Pastor Júnior que vos fala. Fiquem todos com Deus. E lembre-se, pergaminho não é casamento pervertido. Segura essa.